Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, referente à tripla do dia da próxima terça-feira, dia 9 de janeiro, ano 2024. E antes de darmos início às nossas análises, vamos fazer um resumo no que de fato aconteceu hoje. O dia foi positivo. Em que sentido? Por pouco a gente não bateu duas duplas exatas hoje. Quem acompanhou o vídeo, quem está acompanhando o conteúdo, sabe do que eu estou falando. Foi por pouco, no detalhe. Agora, quem está chegando aqui de paraquedas, com todo respeito, não acompanhou, não assistiu os vídeos, ou está acompanhando, mas por um motivo ou outro não assistiu o vídeo, eu peço que assista. Se não quer assistir o vídeo todo, o vídeo de ontem, né, referente aos jogos de hoje, é só adiantar o vídeo, que lá no finalzinho vai estar a formação dos placares exatos, de todo o conteúdo, em especial dessas duas duplas exatas, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Só para vocês terem ideia, quando eu formatei essas duas duplas exatas hoje, olha os jogos que eu coloquei e os placares exatos. 2-1 para o Adelaide, campeonato australiano, frente à equipe do Macatu. Esse jogo aconteceu às 5h45, terminou 1-1. E botei 2-0, né? Completei, vitória do Levadiakos para cima do Nicovolos, bateu o placar exato perfeito. Mas o 1-1 do Adelaide, que eu coloquei 2-1, acabou atrapalhando esse Greens. Aí eu formatei a segunda dupla exata, coloquei 2-0 o AEK Larnaca para cima do Zakakil, bateu o placar exato perfeito e completei com 2-1 do Crete frente à equipe do Lamia, que infelizmente, assim como foi o jogo do Adelaide, acabou empatado 1-1, ou seja, pelo um detalhezinho, não batemos essas duas duplas exatas. Batemos placares exatos, é bem verdade, e as probabilidades de entrada de bilhete, mais de 1,5 gol, enfim, foi positivo nesse sentido. Mas não foi tão positivo assim no que diz respeito à tripla do dia. A gente tem que ser honesto e transparente. Coloquei vitória da equipe do Levadiakos, 2-0, com direito a placar exato, bateu perfeito, né? Foi o primeiro jogo, mas aí ficamos pelo caminho nessa goleada aí. Que vergonha, hein? Moreirense tomar 4-1 de virada do Casapia dentro de casa. E também ficamos pela derrota da equipe do Norwich, segunda divisão da Inglaterra, fora de casa, em frente à equipe do Stroke. Mas, enfim, segue o jogo, bola para frente. Hoje, por pouco, a gente não mita, né? A realidade é essa, né? Já que a gente não mitou, pelo menos a gente não mentiu. A realidade é essa, com todo respeito. Beleza, pessoal? Então vamos para a tripla do dia e o conteúdo referente aos jogos de amanhã, terça-feira, dia 9. E vamos começar logo com um jogo muito importante, troféu da EFL da Inglaterra. Esse jogo acontece às 4 horas da tarde, oitavas de final. Que jogo legal, eu espero que o Derby, né, essa equipe não me decepcione. Derby versus Bradford City, o Derby que perdeu apenas um jogo nos últimos 10 e venceu 8, marcou gols nos últimos 17 jogos, uma equipe muito over, com um grau de aproveitamento muito interessante. Já pelo lado do Bradford City, a equipe não sabe o que é vencer a 4 jogos, sendo 2 empates e 2 derrotas. Marcou 4 gols, sofreu 7, uma média positiva de 1 gol e negativa de 2. Nos últimos 7 jogos fora de casa, obteve 3 vitórias e 4 derrotas, é 8,80. Ou ganha ou perde. Esse é o lema do Bradford na temporada. Marcou 12 gols, um ataque que ficou ali, ó, bem próximo dos 2 gols próprio partida, e em contrapartida sofreu 12, ou seja, é 8,80 também no que diz respeito a fazer e sofrer gols. Média positiva de 2 gols e negativa de 2, ou seja, um ataque eficiente no que diz respeito aos últimos 7 jogos como visitante, porém, uma defesa vulnerável. Já nos últimos 22 jogos da equipe, que 22 jogos, exagerei um pouco, já nos últimos 10 jogos da equipe do Derby, ele marcou 22 gols, o que dá uma média aí de 2,2 gols por partida. E sofreu 9 gols, média negativa de 1, ou seja, ataque muito over da equipe do Derby. Nos últimos 3 jogos como mandante, foram 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols, continua com aquela média de 2 gols pró, e sofreu 9, continua com a média negativa de 1. Para quem gosta de estatística, de número, de superstição, são números bastante importantes para que vocês, junto com as minhas análises, consigo formatar aí uma boa entrada de bilhete ou até mesmo de placar exato, beleza, pessoal? Nos jogos aleatórios, confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 3 vitórias do Derby, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 gols e sofreu 7. Nos 4 jogos como mandante, a equipe obteve 2 vitórias e 2 derrotas. Em determinado momento,
teve um certo favoritismo, sobressaiu em números de vitória, mas em outros momentos acabou tendo jogos equilibrados e resultados também equilibrados aí nesse confronto direto. Então, não é aquela supremacia, não é aquela superioridade assim, digamos, tamanha, né? Em determinados momentos se mostrou muito mais capaz do que o seu adversário, mas em outros os jogos acabaram, digamos assim, nivelados, jogos acirrados, jogos bastante competitivos. Mas ainda assim o Derby vive um melhor momento, é favorito, né? Eu poderia, juntando todos os dados aí, estatística, números, aproveitamento de ambos, mandar aí um 3-1 para o Derby, mas a gente tem que ir com calma. É oitava de final, é jogo decisivo. Se ambos chegaram aí é porque ambos têm seu valor, têm seu potencial. No confronto direto, nos últimos 8 jogos, em 7 houve mais de 1,5 gol, ou seja, é um jogo marcado, é um confronto por no mínimo 2 gols na maioria das vezes. E em 4 desses últimos 8 jogos houve o ambas marcas. Então vocês viram aí, né? O ambas marcas ele aconteceu muito menos do que o mais de 1,5 gol. Então o mais de 1,5 gol eu vejo a entrada mais sensata aí para formatação de um bilhete amanhã. E essa probabilidade de vitória do Derby me agrada muito. Probabilidade de placar exato, eu vou ser mais cauteloso e vou mandar um 2-1 para o Derby ou mais de 1,5 gol no bilhete. Então o Derby é o primeiro time, né, a ser classificado ali, na minha análise aqui, para formatar a tripla do dia, mas não desconsidere aquela entrada de mais de 1,5 gol que eu acabei de passar, que é a melhor opção de entrada e formatação do bilhete amanhã, beleza, pessoal? Então vamos com calma, é jogo de oitavas de final, é jogo importante, a gente tem que levar em consideração que ambos têm potencial. Agora vamos para o campeonato para a Copa da Itália, quartas de final, 5 horas da tarde, a bola rola para Fiorentina e Bolonha. Fiorentina e Bolonha que fazem uma boa temporada no que diz respeito ao campeonato italiano. A Fiorentina está na 4ª posição com 33 e o Bolonha é o 4º com 32. E uma curiosidade, nos últimos 10 jogos de ambos, eles tiveram números, grau de aproveitamento, jogos aleatórios, bem próximo, bem parecido, empatados tecnicamente em tudo. A equipe da Fiorentina perdeu 2 jogos nos últimos 10, assim como a equipe do Bolonha, obteve 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, assim como o Bolonha. Marcou 12 gols, o Bolonha marcou 11, sofreu 7, o Bolonha sofreu 8, ou seja, números, matematicamente falando, idênticos. Então, o grau de aproveitamento dessas equipes nos últimos 10 jogos são números aí interessantes para que a gente possa colocar no papel e formatar um bilhete, juntando ambas as análises, a minha com a sua, enfim, e a gente chegar aí a uma resposta mais próxima de uma probabilidade de greens amanhã, beleza, pessoal? Eu acredito muito nessa vitória da Fiorentina, estou confiante, estou otimista nessa vitória. Outra curiosidade, dessas 5 vitórias que eles obtiveram nesses últimos 10 jogos, 4 delas foi na condição de mandante, ou seja, o grau de aproveitamento dessas equipes quando jogam dentro de casa é muito mais positivo do que os jogos que eles fazem, obviamente, fora dos seus domínios. A equipe do Fiorentina está invicta a 6 jogos como mandante. Isso aí traduz tudo o que eu acabei de falar. É um bom mandante, 5 vitórias e um empate, marcou 11 gols, uma média positiva de 2 gols por partida e sofreu 4, uma média abaixo de 1 gol negativo. Já pelo lado do Bolonha, nos últimos 11 jogos fora de casa, a equipe venceu apenas 1, traduzindo também aquilo que eu falei agora há pouco. Não tem o mesmo potencial quando é mandante. Uma vitória nos últimos 11 jogando fora dos seus domínios. Empatou 7, perdeu 3. Aí onde entra aquele sinal de alerta. Mesmo tendo números negativos como visitante, foi uma equipe que não perdeu muito, apenas 3 vezes. E empatou bastante 7 vezes. E o jogo amanhã é Copa. E a gente sabe como é que é, um campeonato totalmente à parte do que é o campeonato, digamos assim, nacional. Então vamos com calma, vamos com cautela e não vamos se empolgar tanto. A Fiorentina é favorito? Na minha visão, sim. É uma equipe de maior expressão, não é uma equipe extraordinária assim, mas tem mais mídia, tem mais tradição, faz uma grande temporada, né? Faz uma grande temporada, está entre os 4 primeiros do italiano. Não é toda vez que isso acontece com a Fiorentina. E o Bolonha também faz um campeonato interessante, está na 5ª posição, separados apenas de 1 ponto no que diz respeito à colocação da Fiorentina. Então vamos com cautela. No confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, tivemos ambas marcas em 5 desses. Ou seja, ambas marcas vem quente, vem forte. E o mais de 1,5 gol, obviamente. E o placar que mais se repetiu nos últimos 13 jogos nesse confronto direto
foi o 2-1. Para quem gosta de estatística, de números, de superstição, vale colocar no papelzinho aí. Aconteceu 5 vezes, 3 a favor da Fiorentina e 2 a favor do Bolonha, em 13 jogos entre eles. O 2-1 predominou. A equipe do Bolonha, nos últimos 6 jogos como visitante, obteve apenas uma vitória. O grau de aproveitamento do Bolonha fora de casa deixa muito a desejar. Foram 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, marcou 5 gols, um ataque modesto e sofreu 8, uma média aí se aproximando de 1,5 gol negativo por partida. Já pelo confronto direto, na condição de visitante, continuo, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. 3 gols marcados, 7 sofridos. Mais um número e um dado importante no que diz respeito ao aproveitamento dessa equipe fora de casa, desta vez contra a equipe da Fiorentina. O que eu poderia colocar aqui amanhã? Pelo momento da Fiorentina, por tudo que eu acabei de falar, um 2-1 seguiria à risca aquela probabilidade onde o 2-1 predominou nos últimos 13 jogos entre eles. Mas eu não deito em cima de estatística e de probabilidade, mesmo respeitando, até porque eu uso as mesmas para formatar os meus bilhetes. E eu não posso desconsiderar certos dados, mas eu tenho meu filho e tenho a minha particularidade na hora que eu vou lá cravar aquilo que eu acredito, nesse caso, um 2-0 para a Fiorentina amanhã e mais de 1,5 gols, a melhor entrada no bilhete. Acredito muito nesse placar exato, mas o 2-1 ele fica ali, ó, rodeando a minha mente, né, soprando no meu ouvido, mas desta vez eu vou mandar um 2-0 para a Fiorentina, independente do que aconteça, beleza, pessoal? Isso aí é em cima de análise daquilo que eu acabei de analisar, entendeu? Mas Silvano, qual a melhor entrada? Mais de 1,5 gols. E esse 2-1? Se você está confiante, diante de tudo aquilo que eu passei para vocês, em termos de análise, manda 2-1. Mas eu, particularmente, estou acreditando muito nesse 2-0 da Fiorentina e o mais de 1,5 gols no bilhete. Quarta de final, 5 horas da tarde, Copa da Itália. Nossa segunda análise, e ela vem quente. Agora, a terceira e última análise. Essa é a mais complicada e a mais chata. Superliga da Turquia, rodada 16, 11 horas da manhã. Pensa numa carne de pescoço, tá aqui, viu? Alanyasspor e Ankaragucu. Está invicto a 6 jogos a equipe do Alanyasspor, 4 vitórias e 2 empates, marcou 10 gols, sofreu 4, uma média aí que ultrapassa um pouco, 1,5 positivo por partida e se aproxima de 1 gol negativo por partida, um pouquinho abaixo, né? Já a equipe do Ankaragucu venceu apenas um jogo nos últimos 6. Ultimamente não tem tido um bom aproveitamento, empatou 4. É isso que me preocupa, esses números de empate. Esses campeonatos aí costuma, né, essa palavrinha aí, às vezes, predominar em determinadas rodadas. Foi 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 6 gols marcados, 5 sofridos, média positiva e negativa de 1 gol, no que diz respeito aos jogos do Ankaragucu. Já pelo lado do Alanyasspor, nos últimos 6 jogos como mandante, obteve 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 11 gols, continua com aquela média ali positiva, né? Se aproximando aí, muito próximo dos 2 gols por partida, mas em contrapartida sofreu 9, uma média negativa de 1,5. Confronto direto. Nos últimos 6 jogos entre eles, 7 melhor dizendo, a equipe do Alanyasspor venceu 6. Foram 6 vitórias e 1 derrota. Houve uma supremacia no que diz respeito a esses jogos de confronto direto. Marcou 18 gols, sofreu 7, uma média aí de 3 gols só por partida e negativa de 1. Bom aproveitamento aí da equipe do Alanyasspor. Já pelo lado do Ankaragucu, nos últimos 6 jogos como visitante, obteve 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 10 gols e sofreu 9, média positiva aí de 1,5 e negativa de 1,5. E nos últimos jogos entre eles, confronto direto, Alanyasspor na condição de mandante, 4 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos, marcou 15 gols, ataque houve 2,5 por partida e sofreu 13, média de 2 gols negativos. É um jogo marcado por gols, né? É um jogo aí onde a gente tem grande probabilidade de, no mínimo, sair 2 gols nessa partida. Ambas marcas têm um valor, vem quente, mas ainda assim, na cautela, eu prefiro entrar no mais de 1,5 gols, vejo uma grande probabilidade aí para colocar no bilhete. E estou confiante também, obviamente, nessa vitória do Alanyasspor, até porque ele vai fazer parte da tripla do dia. Então, Fiorentina para vencer, Derby para vencer e Alanyasspor para vencer naquela formatação do binguinho, a tripla do dia. Mas os 3 para se colocar no bilhete, o mais de 1,5 eu vejo
a melhor opção de entrada, de acordo com as análises que eu acabei de passar para vocês. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiveram a paciência de assistir esse vídeo até aqui, eu peço que antes de qualquer coisa, você vai lá, deixa o seu like, comenta se gostou do conteúdo. Se não quiser comentar, beleza, mas não esquece de deixar o like, né? Faça uma crítica construtiva dentro do respeito, né? Da norma, né? Do respeito. E segue o jogo. E se você não era inscrito ainda, se inscreve. E se já é inscrito, não deixa de colaborar, compartilhe o vídeo, entendeu? E torce para que a gente amanhã tenha um dia muito mais positivo do que foi hoje. E que venha a dupla exata. E que venha a tripla do dia, enfim. E que a gente se saia muito bem amanhã. Muito obrigado pela atenção. Desculpa a honestidade e a sinceridade, mas é a transparência, é aquilo que eu acredito diante das análises, né? E do conteúdo com honestidade, valor e uma grande probabilidade. Beleza, pessoal? Boa noite a todos e até a próxima.